Amém? Deus é bom e a sua misericórdia, ela dura para todo o sempre. Como aí eu vou querer Paulão aí segurando essa retaguarda aí? Paulão vai ficar aí segurando essa retaguarda. Com o Robson, fica aqui, Robson, com ele você sobe aí, Rosivaldo. Amém? Acharam? Capítulo 14. Diz assim a palavra do Senhor. E dali 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães ázimos. E os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como prenderiam, com dolo e o matariam. Mas eles diziam: não na festa, para que, porventura, se não faça alvoroço entre o povo. E estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmo se indignariam e disseram: para que se fez esses desperdícios de unguento? Porque podia vender-se, por mais de 300 dinheiro e dá-lo aos pobres, e bravar contra ele. Jesus, porém, disse: deixai-a, para que a moleste. Ela fez em mim boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me entendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para sepultar. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. O livro de João é um entre os evangelhos que se destaca da forma que o apóstolo ele escreve e descreve a vida de Jesus Cristo. Fizeram uma pesquisa e esse livro de João, esse exemplar, são um dos exemplares mais vendidos em todo o mundo. 400 milhões de exemplares vendidos. E é um livro que ele nos traz um entendimento de Cristo, a quem entende Cristo, uma aproximação grandiosa. Este livro que João escreve era no momento em que o povo fazia uma festa judaica, qual era uma alegria. Por quê? Porque eles estavam comemorando o livramento de 430 anos preso dentro do Egito. Era uma festa de agradecimento a Deus. Todos os povos desciam para Jerusalém, para Judá, para adorar e glorificar o nome do Senhor. O trono do rei, para você ter ideia, ele era instalado dentro dessa cidade para que glorificassem a Deus, não só o rei, mas sim todo o seu reinado. E era uma alegria judaica, mas no entanto era uma perturbação para os romanos, porque a Bíblia vai dizer que crescia 5 vezes mais o número de povos, do qual na sua normalidade habitava. Então os romanos tinham medo de que o povo se levantasse contra eles para os atingir. Só o que eles não sabiam é que o povo estavam ali tão somente para adorar a Deus. E no entanto que o povo adorava a Deus, o nome de Deus era engrandecido naquele lugar. Mas eu quero trazer hoje para a meditação da igreja, onde nós, como igrejas de Deus na terra, através
do nosso mais do que sumo sacerdote, mais entre os profetas dos profetas, mais entre todos os anciãos, anjos, arcanjos, é o Cristo ressurreto, o qual se deu na cruz do Calvário por cada um de nós, e aquele dia era o dia dele. Depois daquele dia, também era o dia dele. Ali estava há 2 dias que Jesus iria ser preso. Há 2 dias, naquele dia Jesus ia ser preso. E aquela mulher, a Bíblia vai citar tão somente 3 vezes esta mulher. Capítulo 12 de João vai dar nome a esta mulher, que aqui não tem, mas o nome dessa mulher é Maria. E nós vamos ver a mesma Maria que ali, enquanto estava Marta se preocupando em Betânia, arrumar e fazer as coisas, porque tinha visita, Maria estava prostrada diante de Jesus, tão somente para aprender, para ser em nome de Jesus, administrada pelas palavras que Jesus proferia naquele momento. Essa é a mesma Maria que no momento em que Lázaro morreu em Betânia, ela vai já com choros e lágrimas se apresentar a Jesus Cristo, para ali Jesus fazer um grande milagre, louvado seja Deus, público. E esta é a mesma Maria que hoje nós vamos ver um pouco do que ela fez. E se você não tem ciência, foi algo grandioso, que desce ali sobre a cabeça de Jesus um unguento de nardo caro, e não obstante a isso puro, e era raríssimo. E quando ela toma aquela atitude, ela está declarando que Jesus é o nosso Senhor e Salvador ressurreto. Diferente dos livros de Marcos, Lucas e Mateus, que são livros sinópticos. O que quer dizer sinóptico? Os que olham para a mesma direção, têm a mesma visão daquilo que é narrado e que foi escrito. E eu quero chamar a atenção nesta noite, e se eu falei só para a guisa de introdução, para que você veja algumas atitudes dessa mulher, e que nós venhamos ter e aprender com essa mulher algumas lições, ou algumas lições de verdadeiros adoradores, ou de verdadeiros adoradores de Deus. E esta mulher mostra ali entre os discípulos e entre todas as pessoas que estavam diante de Jesus a verdadeira adoração a Deus. E nós vamos trazer também para os dias de hoje, para nós entendermos o que é adorar a Deus em um culto. Não é isso que nós estamos vendo por aí. Não é essa adoração onde o homem fala 20 minutos sobre Jesus Cristo ou relata a Bíblia, e os restos dos 40 minutos que vão decorrente do culto, eles vão citar o nome dele como se ele fosse alguma coisa. Como o apóstolo Paulo, ele nos descreve: nós somos como ruiperetas da época das igrejas primitivas, que eram escravos, que eles eram lançados num porão da embarcação para levar pessoas de poder aquisitivos alto para irem para os seus destinos dentro de um barco grande, como nós conhecemos hoje como navios. E eles eram o motor do navio, porque eles ficavam embaixo, um do lado do outro, e remavam para aquele povo irem para os determinados locais aonde eles iriam. E detalhes, quando chegava no ponto final da viagem, o que acontecia é que aqueles homens eram assassinados. Aí o apóstolo Paulo chega a nos caracterizar, jogar esse adjetivo em nós, que nós somos mordomos para servir, mas no entanto não somos tão agradáveis assim aos olhos dos outros. Porque o verdadeiro pregador da palavra de Deus, que prega a palavra que confronta, ele nunca vai ser bem recebido por todos, assim como Jesus. Porque enquanto ele estava ali sentado, olha que controvérsia, enquanto a mulher estava derramando um nardo puro sobre a sua cabeça, os escribas e fariseus estavam procurando lhe matar. Então o que é que aquela mulher faz para que nós tenhamos exemplo de uma vida de adoração? Olhe para o irmão que está do lado, diga: tenha uma vida de adoração. Diga: tenha uma vida de santidade.
Diga: não mude os seus valores por qualquer coisa que seja. Não mude a tua concepção, porque Jesus, Ele vai forjar o teu caráter. Olha que situação. Antes de eu entrar em alguns detalhes dessa mulher, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele estava ali há 2 dias da festa da Páscoa de Pães Asmos, e os principais, os sacerdotes, os escribas, buscavam como poderiam prendê-lo com dolo e matá-lo. Isso não é diferente nos dias de hoje. Quantas pessoas não gostam de nós só porque nós servirmos a um Cristo ressurreto? Quantas pessoas, ele não vai muito com a nossa cara, que é um ditado popular, que eu não vou com sua cara, porque você mudou de posição, porque você mudou de lado, porque hoje você não bebe mais com ele, porque hoje você não fuma mais com ele, porque hoje você não vai mais para reggae com ele, porque hoje você não vai mais para as baladas com ele, porque hoje você não vai mais para os bailes com ele, e eles não conseguem se desvencilhar do pecado e não se alegra porque você saiu. Então aqueles homens, era uma guerra política, era um problema político interno que existia dentro daquela cidade. Por quê? O que eles queriam professar era a lei mosaica, as 613 leis, certo? Mas o que faltava nele é o que faltava em Nicodemo, que era a presença de Cristo, que era a unção verdadeira de um verdadeiro adorador. E a Bíblia vai dizer que há ali uma reversão de valores, porque quem era para ser valorizado é desvalorizado, e quem era aos olhos dos homens para ser desvalorizada era valorizada, porque a mulher, ela não tinha tanto recurso assim, eu vou usar esse termo, para estar na presença de Cristo, para estar em meio aos homens, para estar em um cenáculo adorando a Cristo. Não, elas ficavam caladas em casa. Era um costume da época, para quando chegassem em casa, saber pela boca dos vossos maridos o que foi que se passou. Mas a Bíblia vai dizer que esta mulher toma uma atitude de adorador. Olha o que acontece em nome de Jesus. No versículo de número 3, diz assim a palavra do Senhor: um jantar em Betânia, e estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão. Simão estava leproso nessa época. Se Simão estivesse leproso, jamais Jesus iria na casa dele, jamais os discípulos sentariam-se com ele, principalmente Jesus. É porque assim como nós gostamos de colocar rótulos nos outros, gostar de botar apelido nos outros, e isso muitas vezes fica, porque as pessoas muitas vezes olham para um ex-drogado, um ex-estuprador, um ex-marginal, e fica aquele rótulo naquele homem. Olha para ali, era um ladrão, não diz assim, um servo do Senhor. Olha para ali, era um traficante, não diz assim, era um servo do Senhor. Olha para ali, era um homossexual, não diz assim, é um servo do Senhor. E o que é que eles falam? Jesus estava em Betânia, na casa de um leproso. Simão, quem era Simão? Quem sabe, marido de Maria, não sei, de Marta, a Bíblia não fala. Mas era um homem qual Jesus hospedara em sua casa para alimentar-se junto com ele. E quando estavam todos reunidos para jantar, a Bíblia vai dizer que esta mulher vem com um frasco. A Bíblia vai dizer assim, e uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro e muito preço, 300 denários, nós vamos ver daqui a pouco. Um denário era o que se era pago a um trabalho de um homem de um dia. Faça a conta de quanto valia aquele azeite ou aquele bálsamo. E outro, por isso que diz que ela trazia um nardo puro de muito preço, e quebrando a vasilha lhe derramou sobre a cabeça aquele óleo. Aquele óleo não tinha em Israel. Aquele óleo vinha das cordilheiras do Himalaia, não era de dentro, louvado seja Deus, de Israel ou de cidades circunvizinhas, mas vinha de longe, para ser em nome de Jesus, vindo por carruagem, quem sabe de navios, para ser entregue. Não era uma coisa fácil de se adquirir.
É por isso que os homens se levantam contra aquela atitude, e principalmente Judas, porque a Judas sair dali daquele momento, ele vai entregar Jesus. Assim que ele sai dali, a preocupação deles não era com o ato daquela mulher, mas era com valores financeiros. E isso nós não estamos tão obstantes disso assim não, porque tem muitas pessoas que se afastam de Jesus por causa de valores financeiros, muitas pessoas que se afastam de Jesus por causa do seu ego, por causa da sua soberba, por causa do modo de você ver as coisas. Aquela mulher não, ele estava sentado com um grande profeta, todos eles, os 12, mas ela estava diante de um grande eu sou. E a Bíblia vai dizer que ela, sem cerimônias, ela se aproxima de todos e aí derrama o azeite sobre o cabelo, sobre a barba, sobre o corpo de Jesus, e desce sobre os pés. E quando chega nos pés de Jesus, vai dizer que ela enxuga-o com os seus cabelos. A primeira atitude dela foi ela dar o que ela pôde a Jesus. Nós vamos ver lá no versículo 8. Você tem dado o que você pode a Jesus? Ou tem dado o que você quer? Às vezes eu pego no pé de um e de outro aqui, principalmente dos obreiros, e as pessoas não gostam que as pessoas peguem no seu pé, né, Robson? Mas é porque você pode dar mais para Jesus, e você tem dado aquilo que lhe compete dar. Você coloca Jesus atrás de todos os seus planos, de todos os seus projetos. Jesus sempre fica atrás. Ele é o último da fila. Mas você não sabe que a Bíblia fala que os últimos serão os primeiros. Buscai primeiro o reino de Deus e a minha justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então você pensa que você atrás dos seus sonhos? É errado não. Atrás dos seus projetos? É errado não. Atrás dos valores financeiros? É errado não. Atrás de ter uma vida cômoda daqui para diante? É errado não. Mas primeiro você tem que buscar o reino de Deus. E tem gente aqui que vem para a igreja, às vezes eu fico sabendo algumas coisas dos irmãos. Que misericórdia. Eu não sei o que é que faz aqui dentro ainda. Tanta barbárie que eu fico, sabe? Eu fico perplexo. Porque da maneira que nós manuseamos a palavra do Senhor aqui, com tanta diligência, com tanta capacidade, nós buscamos trazer o melhor de Deus para a igreja. Mas tem igreja que parece que vem para aqui sem ouvidos, sem olhos e sem entendimento. Tem pessoas que vêm para a igreja como se fosse um robô, sabe? Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Aí olha para o relógio para ver a hora. É hora de ir embora. Chega em casa. Isso foi pregado, irmão? Sei não. Isso foi falado na igreja, irmão? Sei não. Porque vocês estão robotizados na era em que nós estamos vivendo. A palavra não é para ser ouvida, igreja. Poxa, pastor, que maluquice é essa? A palavra de Deus, ela não é para ser ouvida. Ela é para ser escutada, e se não ler, ainda que não escutar, examinada. E quando examinada a palavra, aí você examina a sua vida para ver o que tem em sentido a palavra de Deus, para que você afaste de você o que não é de Deus e que você atraia para você o que é de Deus. Olha para cá. O que ela fala, ou que os homens falam quando ela toma essa atitude. Porque tem crente que não quer subir, não quer que você suba. Tem crente que joga balde de óleo, né? Ou algo escorregadio na escada, porque ele não tem coragem de subir a escada. Vou fazer aqui só para parafrasear. Não tem coragem de subir a escada porque tem algum esforço a mais. Mas também não quer que você suba, e muitas vezes põe o pé para que você caia. São aquelas pessoas, assim como esses apóstolos que estavam com Jesus, e principalmente Judas, que se indignaram com aquela mulher, porque ela pegou o que era de melhor dela e derramou sobre Jesus. Sabe o que acontecia naquela época, igreja? Uma jovem entre 12 e 13 anos,
ela começava a juntar, ali era meio litro, que uma libra são 2,5 litros, era aproximadamente meio litro daquele óleo, daquele azeite que ela derramou. Então uma jovem entre 12 e 13 anos, ela juntava, sabe, pouquinho por pouquinho, tintim por tintim, em toda a sua juventude, porque era muito raro, e quando se encontrava, ela guardava, para quando ela tivesse maior, ela fazer o seu casamento. Então o que é que você tem dado a Jesus? Essa Maria pegou tudo. Vai lá no versículo do capítulo 12 de João, que vai falar que a Maria pegou tudo o que ela tinha, o que ela pôde dar. Jesus, isso é tudo que eu posso te dar, porque se eu pudesse, eu te daria mais. O que é que você tem dado a Jesus? Primeiro tópico, qual é a sua atenção para Jesus? Você tem dado mais atenção a Jesus? Ou os seus smartphones, seus filmes, aos seus filhos, aos seus maridos, às vossas esposas? Porque tem gente que parece que tem um Deus dentro da igreja secular, que ele vem servir a ele, mas dentro do teu coração tem um Deus mamon, porque são gananciosos por dinheiro. O diabo ainda não saiu do seu coração, porque são gananciosos, querem ter o tempo todo. E tem crente aqui, se passar por alguma situação que não tem como resolver financeiramente, pronto, aí vem de bico para a igreja, ou então não vou para a igreja não. Você tem dado o que você pode a Jesus, ou tem dado o que você quer? Porque eu quero te dizer, quando você vem para a igreja para dar o que você quer a Jesus, a porta da casa é a serventia, a porta da casa é a serventia para cada um de vocês. Me esqueci até do ditado agora. A porta da rua é a serventia da casa. Me lembrei, obrigado, Senhor. A porta da rua é a serventia da casa. Limpa teu pé num tapete, ó, e pica mula. Porque Jesus não é esmolé. Jesus não quer o que você tem para dar a Ele. Ele quer o que você pode dar a Ele. Pastor, o que é que o senhor quer dizer? Troque em miúdo. Faça o que você pode para Jesus. Não faça o que você quer, porque o que você quer, Ele não quer. Então o que é que aconteceu com aqueles homens? Olha, versículo 4. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se, já foi voz de Judas, podia vender-se por mais de 300 dinheiro e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ele. E Jesus, porém, disse: deixa. Sabe esse deixa de Jesus? Você já pegou a visão nesse momento? Deixa. Quando você se doa para Jesus, que algum oponente se levanta contra você, ele diz: deixe-o, deixa, não as toque, não amolece, deixe. E quando Jesus diz deixa, meu amigo, Satanás ele não encosta. Para que vem perturbá-la? Para que vem molestá-la? Não está vendo que está servindo? Olha a importância de servir a Jesus. Você que está em seu casamento em crise, com sua vida financeira em crise, que está fazendo contas para se ajustar, que está empurrando um currículo nas empresas para se empregar, que está ali resolvendo o teu casamento com o peito e esquece de Efésios capítulo 6, versículo 10. Deus está dizendo: buscar-me-ei e encontrarei, bate, porque eu abrirei. Encontra em mim uma palavra para que eu possa desatar o nó que está em sua vida. Então o que Jesus estava dizendo? Deixa. Nós estamos falando de que o salmista declara sobre o Salmo de número 23. Esse é o verdadeiro pastor. E nós vamos ver daqui a pouco que dá a sua vida pelas ovelhas. Então quando você faz algo para Deus de coração, como aquela mulher fez, Ele não deixa que o diabo toque em você. Ele não deixa que os oponentes cheguem perto de você. Ele te livra do mal de manhã, Ele te livra do mal à tarde,
Ele te protege à noite quando você está dormindo. Creia tão somente. É como eu digo aqui sempre, você não sabe o valor que você tem. Sabe por quê? Olhe para cá que isso é importante. Se aquela mulher derramou aquele unguento, interessante que vai dizer, missionária, que ela não abriu a tampa. Foi o que ela fez? Quebrou. Por que ela quebrou? Porque ela queria dar tudo para Jesus, para que em teu coração enganoso, quando estivesse derramando, ela não dissesse: eu vou deixar um cadinho para mim. Não, ela quebrou e derramou tudo. Eu vi uma vez um pregador fazer uma analogia legal. Ele pega um vaso, sabe o Hernandes, eu amo aquele homem. Pega um vaso comum, coloca ele cheio de areia na estante da tua casa, num cômodo da tua casa, do qual você passa, um exemplo a Sara, que você entra e sai todos os dias. Você vai entrar diversos dias e vai voltar, aquela areia vai estar lá no vaso, não vai? Pois é. Aquilo dá sinais a mim e a você, que daquele mesmo pó em que nós surgimos, para lá retornaremos. E não levaremos nada. Não levaremos roupa, não levaremos dinheiro, não levaremos carro. Só levaremos para lá o pó. Então cada vez que você olhar para aquele pó dentro da sua casa, lembre-se que você vai voltar para lá. Não precisa a gente se agoniar com muitas coisas aqui, porque tudo quanto pedires em meu nome, assim Ele disse, Ele vos dará. Então aquela ação daquela mulher trouxe uma reação adversa no coração daqueles homens que ficaram parvos. Mas eu disse: não moleste, deixe ela em paz. E ele continua dizendo: ela fez em mim boa. Me ajuda a pregar, igreja. Boa, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Aí é onde ela vem entrar com o que ela pode para Jesus. Olha o que ele diz: esta mulher fez o que? Fez o que? Fez o que? Perguntar até a igreja toda responder. Fez o que? Fez o que? E vou bater de novo nessa tecla. Você tem feito o que pode para Jesus? Ou tem feito o que pode para você? Aquela mulher derramou todo aquele unguento para adorar, ou adoração a Cristo. Só que você não entende, olhe para cá. Ela derramou o unguento, ela derramou o azeite, ela derramou todo. Repete para mim, do lado, diz assim: ela derramou todo o azeite em cima de Jesus. Olha para ele, diga: ela derramou todo o azeite. Mas só que Ele derramou todo o teu sangue, não só por ela, mas por cada um de nós que aqui estamos. O sangue foi derramado na cruz, para que em mim e em você houvesse um arrependimento e houvesse uma transformação. Você está na igreja e não sabe o que você está perdendo. Está na igreja por misericórdia de Deus, parou de beber, de fumar, de bagunçar e não sabe o que está perdendo. Tem crente que pensa que ser crente só é parar de fumar maconha, cheirar cocaína, né? Parar com os atrativos do corpo, que é homossexualidade ou lesbianismo. Parou de fazer essas coisas, pronto, agora eu sou crente. Não para por aí. Ser adorador é muito mais de tudo isso que você imagina. E quando você ficar com a sua arrogância, com o seu queixo duro e querendo empurrar tudo com a barriga, um momento essa corda vai quebrar. E aí você vai recorrer aos recursos sobrenaturais. Qual é? De vir de novo com a carinha diante dele: Senhor, me ajuda. Me ajuda. Interessante, igreja, é que Maria Aparecida, não sei onde é o estado, não sei onde é o local, que vão fazer obras devocionais a ela, que vão apresentar sacrifício. São Paulo, né? Meu amigo, é uma fila incalculável. Da mesma forma, a dona Fátima,
É uma fila incalculável de pessoas que vão lá prestar os seus sacrifícios. Aquelas mulheres, como outros homens, foram radicalizados, retificados, santos. Os filhos das trevas muitas vezes se tornam mais prudentes do que os filhos das luzes, ou da luz, perdão. Quanto crente você vê hoje, dia de domingo, evangelizando, dando um folheto de papel? É uma luta desgraçada. Porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que limpar o bumbum, tenho que limpar meu filho, tenho que fazer comida para meu marido. O marido não, que eu tenho que fazer isso, porque amanhã eu vou trazer. É tanta mentirada, é tanta palhaçada que, oh meu Deus. Porque a casa de Deus está desordenada na face da terra. O povo perdeu o estímulo de adorar. Isso que essa mulher fez aqui, ela vai nos remeter uma reação de evangelizar, de buscar e de adorar o nome dele, adorar a ele. Não é você só vir para a igreja, vestir sua roupinha bonita, glória a Deus, aleluia, cantarinos, não. Adorar a ele é você ir em nome de Jesus lá no arado e meter mão no arado, porque grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. O homem tem tempo para tudo, só não tem tempo para Deus. Aquela mulher deixou o tempo de tudo para, louvado seja Deus, colocar o tempo dela todo diante de Jesus naquele dia. E Jesus continua a dar seu sermão, sua reclamação neles. Ela fez boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco e pedis fazer-lhes bens quando quiserdes, mas a mim nem sempre me entendes. Ele fala no versículo 8: esta fez o que podia, antecipou-se a ungir meu corpo para sepultura. Então quem era aquela mulher? Maria. Lá no livro de Lucas 10, louvado seja Deus, que ela fala sobre ela está aprendendo com Jesus aquilo que Jesus falava, e está Marta se agoniando dentro de casa como um cara de crente. Aí fica se preocupando em arrumar casa, em tratar o marido, em fazer. Pastor, isso é errado? Não, mas você tem que ter seu tempo para Deus. Errado é eu cuidar da minha casa? Não, sua casa não vai ficar bagunçada. Deus não deu de bagunça. Pastor, é errado eu cuidar do meu marido? Não, porque Deus fez a mulher para cuidar do homem, assim como o homem para cuidar da mulher. Mas não tem tempo para tudo isso. Se fosse para o nosso bel prazer, acordaríamos 4 horas da manhã. Quando você vai fazer uma viagem, que vai deleitar-te nesta viagem, que vai se alegrar nesta viagem, e você sabe que o tempo é um pouco apertado, o que é que você faz? Eu vou acordar mais cedo, porque acordando mais cedo eu ganho um tempo, porque eu quero viajar. Mas quando é para Deus é uma mentirada. O povo de Deus está virando o povo mais mentiroso da face da terra, se associando ao pai da mentira, que é o diabo. É tanta mentira, e tem gente que mente descaradamente. Às vezes eu sei que é mentira, mas eu vejo tanta baboseira, meu amigo. E Jesus fica onde nesse meio? Porque ele se indignou imediatamente, porque ele sabia que a intenção do coração daqueles homens, principalmente Judas, era reter o valor daquele azeite e não para alimentar pobre nenhum. Por quê, pastor? Quando as pessoas que estavam com Jesus naquele lugar onde ele estava ali fazendo o discurso, diz que só tinha 5 pães e 2 peixinhos. Ele chega a fazer uma pergunta retórica para ele mesmo, diz assim: onde é que nós iremos comprar pão? Ele olhou Lucas, não me engano, Marcos, se não me falha a memória, olhou André, olhou assim e disse: onde é que nós vamos comprar pão para tantas pessoas? Ele disse: mas tem um menino aqui, André, que tem 5 pães e 2 peixinhos. Ele traz aqui, senta todo mundo aí. Ou seja, se eles viram Jesus fazer esses milagres e outros, será que eles não sabiam que Jesus podia alimentar aqueles pobres que vindouramente viessem para ser alimentados por ele?
Então são desculpas inexplicáveis. Aquele que te conhece desde o ventre da sua mãe sabe o dia e a hora que você vai morrer e sabe para onde vai, aonde está endereçada a sua alma. Não engana esse, ninguém engana. A ele ninguém engana. É o que ele fala. Esta mulher fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Ele falou quantas vezes aqueles homens que estavam com ele naqueles dias: olha, daqui a alguns dias eu serei crucificado. Eles estavam com Jesus, mas não estavam se preparando para andar com Jesus. Quem é que está preparado para andar com Jesus? Você está preparado mesmo? Andar com Jesus é renúncia. Andar com Jesus é você tirar seu bico, tudo. Eu conheço, tem uns crentes aqui que são sensíveis, não pode falar nada, que tudo, sabe? Ai, doeu. Ai, vem com o biquinho, como se eu tivesse medo de cara feia. Se tivesse medo de cara feia, eu não comia peixe, né? Aí vem com aquele negócio, não pode falar nada aqui, parece uma agulhada. Ai, que foi, irmão? A mim doeu. Dor maior é no fogo do inferno. Lá sim que é dor. E lá não tem curativo, lá não tem anestesia, lá não tem bisturi, lá não tem nenhum dos doutores que possam fazer uma sutura, uma costura, porque não tem cura, lá é eterno. Então você tem que plantar aqui, para colher lá em cima, para não colher no inferno. Então o que é que ele diz? Ainda daquela mulher: em verdade vos digo, que em todas as partes do mundo, olha o que ele estava falando, igreja, sentado ali naquele lugar, de noite, na casa de Simão, o leproso, o ex-leproso, o que é que ele diz? Ó, em todo o mundo onde esse evangelho, ele não fala esses evangelhos, ele cita esse evangelho, for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Para que aquilo que aquela mulher fez venha trazer para mim, para você, outros valores. A história dela pode mudar a sua vida. Porque uma coisa é você andar com Jesus, outra coisa é você estar com Jesus. Uma coisa é você fazer por fazer com Jesus, outra coisa é você fazer o que pode, pastor, o que puder, eu vou fazer para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu não sei porque, sabe, os crentes de hoje em dia começam com combustão tão grande, sabe, o combustível parece que são aqueles combustíveis de foguete que embala, mas só que chega no meio do caminho, vem com uma força tremenda, mas de repente no meio do caminho deságua. Deus não está à procura de homens nem mulheres assim. Deus está à procura de verdadeiro adorador. Deus está à procura daquele que diz assim: pastor, eu não pude ir não, mas eu vou. É o quê? Não dá para mim não, mas é o quê? Fala aí que eu vou fazer. Mas não, sempre tem uma desculpa diante de Jesus. Porque quando pede, quem pede não é o homem, é o pastor. Ou melhor dizendo, não é o pastor, é Deus, que é o verdadeiro pastor das ovelhas. Quer ver? Abre lá em João, em nome de Jesus. Folheia um pouquinho sua Bíblia aí. Vai lá no Evangelho de João. Depois desses aí um pouquinho, pula lá, Mateus, Marcos, Lucas, João. Depois de Lucas, abre aí no capítulo 10. Quando achar, dá aleluia. Quando achar João 10, aleluia. Amém? Identifica aí o versículo 14. Olha o que Jesus fala: eu sou o bom pastor e conheço, pega isso, as minhas ovelhas. Para um pouquinho aí. O que é que ele está dizendo aqui? Conheço. Ele não conhece você como eu conheço. Ele conhece você de dentro para fora. Então quando você mente e oculta aquilo por qual coisa você, não sei porque você mentiu, ele já sabe antes de você abrir a sua boca. É por isso que o ministério na terra está falido. É por isso que os homens e as mulheres hoje querem uma coisa. Tem um bocado de gente aqui com o olho fechado dormindo.
Mas se eu dissesse aqui que eu ia dar uma profecia, olha, vem cá, que Deus está mandando. De um instante pulava da cadeira aí, vinha para cá com o negócio de cortar asa, cortar avião. E vinha para cá cheio de palhaçada. Mas agora não está dormindo porque é a palavra. Aí você não pega a palavra porque está com sono do capeta. É o sono da indolência. É o sono que faz com que você não absorva aquilo que Deus tem para te falar. Vem para a igreja para quê, pastor? Pastor, vim para a igreja porque eu estou necessitando disso. Como é que você vai absorver algo de Deus se você não está ouvindo? Porque o povo hoje aprendeu a vir adorar o homem, idolatrar, melhor dizendo, o homem. E Jesus estava dizendo, deixa essa mulher fazer isso para mim, não incomode ela. Então o que é que ele diz das ovelhas dele? Eu conheço minhas ovelhas. E das minhas ovelhas eu sou conhecido. Quem conhece Jesus aqui, levanta a mão. Vou perguntar de novo, você conhece mesmo? Porque ele que diz que eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Quando as ovelhas conhecem Jesus, o verdadeiro Jesus, como João relata lá no seu primeiro capítulo, que ele era o verbo, ele era Deus. Quando você conhece, meu amigo, você não mente. Você não deixa de fazer para ele para fazer por você, não. Você faz para ele para não fazer por você. Você não divide o seu tempo com o de Jesus, não. Porque o tempo dele é mais precioso do que o meu e o teu. Porque todas as vezes que você deixa de fazer seus afazeres em momentos inoportunos, não estou dizendo no momento oportuno, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que adquirir os seus recursos financeiros para que possa se manter na terra. Mas quando você deixa de fazer aquilo que você sabe que você não pode fazer agora, mas pode fazer depois, para buscar o reino de Deus, Ele te abençoa. Ele que te abençoa. Não é eu que vou me abençoar, é Ele que vai me abençoar. Se fosse de tanto trabalhar para a pessoa ficar rico na terra, não existia tantos ladrões, não existia tanta falcatrua, não existia tanta gente roubando com tanta facilidade, porque sabe que o trabalho em si, ele não vai gerar um recurso para que você possa ter uma grande aposentadoria. Então nós temos que entender isso. 10 coisas que no Brasil se dá muito dinheiro. Um é ser político, o outro é ser traficante, tanto de mulheres como de drogas. E o outro é quando esses caras assaltam um banco com valores inestimáveis. Mas trabalhando, quem nos ajuda honestamente, quem nos ajuda é Deus. Trabalhando honestamente, quem supre as nossas necessidades é Deus. Não somos nós, mas Ele que faz por nós. Então olha o que Ele diz: eu conheço as minhas ovelhas e delas eu sou conhecido. Aí Ele diz assim: assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, também me convém a pregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Quem é ovelha de Cristo aqui agora, levanta a mão. As ovelhas precisam saber voltar para o aprisco. Então o que é que aquela mulher fez? Ela entendeu que aquele cenário que estava ali preparado não era para ninguém a não ser para Jesus. Como é que estavam as pessoas? Todas no mesmo? Todas no mesmo? Todos assentados em uma mesa, para ser alimentado talvez da comida que eles iriam digerir ali a poucos instantes. Mas antes de tudo foram alimentados pela palavra de Jesus, qual chega e ecoa no ouvido deles ali como palavra de salvação para aquela mulher. Onde é que nós estamos? Sentados diante de quem? Yeshua. Para quê? Para receber dele o verdadeiro alimento.
Pastor, por que minha vida não muda? Quando você mudar para Jesus, a sua vida vai mudar para você. Quando você entender que você tem que botar Ele na prioridade, a sua vida vai ser priorizada por Jesus. Então aqueles males que estão se chegando em tua vida, Ele vai fazer com que como Jesus fez para aquela mulher, ou fez para aquele homem em relação àquela mulher. Ele disse: deixe-a. Assim, quando vier problema, é no versículo de número 14, versículo de número 5 ou 6, perdão. Deixe-a. Quando alguém se levantar contra a sua vida, Ele vai dizer: pare. Deixe. Não o tormente e nem o amolece, porque para a casa dele é chegada boa obra. Interessante, quando eu li essa mensagem, vi ele falar em antecipar, eu me lembrei de Lucas capítulo 19. Zaqueu se antecipou de todo mundo, deixou todo mundo, quando todo mundo estava lá em cima de Jesus, com segundas intenções, enquanto todo mundo estava na igreja atrás de chave de casa, chave de avião, chave de iate, chave de marido, chave de esposa, ele disse: eu vou correr, e nem que ele não me dê nada, mas eu quero ver quem é esse Jesus, porque lá no meio não dá para eu ver. Eu quero sair do meio do povo, eu quero sair de onde está a corrupção, eu quero sair de onde está a fofoca, eu quero sair de onde está a calúnia, eu quero sair de onde está a perturbação, eu quero é ver Jesus. E quando Jesus passa por aquele lugar, e vinha aleijado, e vinha cego, e vinha surdo, Jesus, ele parou e disse: menino, desce daí ligeirinho, vem cá, vem. Foi você que tocou meu coração, vem cá, Zaqueu, vem cá, vem. Aí imagina aqueles olhares, sabe: Zaqueu, cobrador de imposto, ladrão, que é isso? Aí o cego tal que foi: Zaqueu, que turma de nós judeus para dar aos romanos. Zaqueu, que ele chamou. Por que ele chamou Zaqueu? Porque Zaqueu tem feito diferença entre o povo de Deus. Quantos Zaqueus tem feito diferença entre o povo de Deus? Então ela se antecipou àqueles homens e desceu algo de super valor na cabeça de Jesus. O que é que você tem descido na cabeça de Jesus? Ou melhor dizendo, o que é que você tem dado de melhor a Jesus? Seus valores naturais e sobrenaturais. Naturais que eu falo é quando você se desempenha, né? É quando você se desenvolve para fazer algo para Ele, como evangelizar, como buscar alguma alma, como fazer, louvado seja Deus, algo como nós fizemos ontem. Foi uma bênção de Deus, o encontro de casais aqui, como as mulheres e os homens se envolveram na administração das coisas para serem resolvidas. Não vou citar nome aqui, posso esquecer de alguém, para não ser, em nome de Jesus, inadequado para a minha situação, que agora para ninguém ficar mandando de cara feia. Então esse é o trabalho secular, mas tem um trabalho espiritual, é jejuar, é orar, buscar a face dele. E isso só quem o adora faz. Quem o adora em espírito e em verdade. Não mente para Jesus. Não tenta enganar Jesus como Judas tentou enganar. Jesus sabia tanto que Judas iria enganá-lo, que quando eles sentam na Santa Ceia, Jesus não deixa nem que ele ceie. Vai fazer o que você tem que fazer. Então Jesus sabe o que você vai fazer. Jesus sabe o que você tem que fazer. O que Jesus espera de mim e você é o que você pode fazer para agradá-lo. Quer dizer, o nardo vinha de longe. Vinha de longe para, tão somente para que naquele específico dia, tinha fatídico, ela viesse e derramasse sobre a cabeça de Jesus. A Bíblia não chega aqui em detalhes como foi que ela trouxe, como ela pagou, mas veio de longe. Aí tem irmãos que moram aqui pertinho, aí vem quando dá, não quando pode. Porque quando eu posso, eu quero, eu consigo, eu vou buscar a Ele, eu vou entregar a minha vida a Ele, eu vou valorizar a Ele, porque o que Ele fez por mim, homem nenhum faz, a não ser se for o verdadeiro pastor, como Ele diz em João 14, João 10, 14. Eu sou o verdadeiro pastor de ovelhas, e
e eu conheço as minhas ovelhas, e ela de mim conhece. Assim como eu conheço meu Pai, e Ele também me conhece. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Então você é ovelha de Jesus. Alegre-se por isso. Mantenha-se firme por isso. Muitos queriam estar em teu lugar. Muitos queriam. Quantas pessoas hoje não daria tudo o que tem para estar no teu lugar? Quer exemplo disso? Um leproso no leprosário, um aidético na casa em estado terminal, nos hospitais de oncologia, onde pessoas estão acometidas de câncer. Quantos cancerígenos não daria tudo o que tem para estar em teu lugar, sentado nesta cadeira? Quantas pessoas hoje no lugar que é para estar 20 presos, estão 80 presos, mancomunados um com o outro, arrochado, e dizer: eu dou tudo que tenho para estar no lugar daquele homem. Põe ele aqui e me coloca lá. E você está aqui hoje e não valoriza isso. Você está aqui hoje porque Ele já te livrou de balas, de assaltos, de acidentes, de obras de macumbaria. Quando eu estou falando homem nesse sentido, eu estou falando gênero, homem e mulher. Quantos de vocês já não eram para estar mortos, mas Ele te livrou do espírito da morte. O que é que você tem derramado por Ele? Hoje você não quer derramar o teu suor por Ele, quanto mais dar o seu melhor a Ele. Eu vou dizer, baseado nas Escrituras, se Jesus voltar hoje, 99,9%, não quero saber de outro país não moro na Arábia, do Brasil, das igrejas brasileiras, não sobe, de pastor a porteiro, porque perderam a essência do puro nardo, do unguento rarice. Quantos irmãos vocês estão aí, vocês são líderes de grupo, e marcam a reunião, ele não vem, porque está pensando que está agradando os líderes de grupo, os bestólogos em ação. Ah, me chateei hoje e não vou não. Parecendo que está fazendo alguma coisa para o líder ou para a líder. Você não está fazendo nada para mim não, meu amigo. Você está fazendo para você mesmo. A senhora está fazendo para a senhora mesmo, não é para mim não. Porque aquilo que você não pode fazer, eu posso, com muito louvor. Aquilo que você não quer fazer, eu quero, com muito louvor. Eu sei que não serão pelas obras que nós seremos contabilizados para ser salvos. É pela graça e misericórdia e pela fé. Mas eu sei que Ele está contabilizando tudo. Porque tudo aquilo que você plantar e semear, certamente você colherá. Então, como é que está a tua vida? Você é filho de um verdadeiro pastor ou ovelha? Filhos. Ou você está vivendo no mundo da ilusão? Está na igreja, mas se Jesus voltar hoje, fica aí com a boca aberta, vê alguém sumir. Fulano estava aqui, sumiu. Vai até esquecer do dia do arrebatamento. Então está na hora de mudar. Está na hora de não pensar como os discípulos naquele momento. Não pensar como aquele povo que estava ali, mas pensar como aquela mulher. Ou seja, Jesus merece o meu melhor. Ela deu o que era melhor. Então você tem que aprender a dar o seu melhor para Jesus. Olha para o irmão que está do lado, cutuca ele. Diga: você tem que aprender a dar o seu melhor para Jesus. Deus, Ele é aquele que abre lugares inexplicáveis para que você possa ser abençoado. E ninguém fecha quando Ele abre.
Mas esse é o mesmo Deus que fecha lugares que ninguém pode abrir. Esse é o mesmo Deus que foi reconhecido por aquela mulher como digno de glórias, como o louvor que a pastora canta, e louvores, quando ela chega naquela ocasião, enquanto todos estavam sentados esperando, sabe, a papinha para comer, e aquela conversa para lá e para cá, ela chega no meio de todo mundo, olha para ele, quando eles olham nada que eles conhecem, meu Deus, ela bufo, pá, quebra e aí se debruça diante dos pés dele e pega o cabelo e começa a enxugar. Ela estava balsamando o corpo dele para a sepultura. A Bíblia fala quando Maria e Maria Madalena vão levar o bálsamo, ele já não estava mais no sepulcro, porque ele já tinha ressuscitado. Porque Maria se antecipou. É momento de você se antecipar. É momento de você começar a dar lugar a Jesus. Como eu sempre costumo dizer aqui, faz um teste com Ele, para ver se Ele não muda o quadro da sua vida, a história da sua vida. Faz uma aliança verdadeira com Ele. Está se queixando de quê? Se o pecado é teu. Mas Ele pode eliminar os problemas vindouros. Se você se colocar na dispensação do Espírito de Deus e fazer a vontade de Cristo, mas não a sua. Então para de ser crente robô, engrenado pelos outros. Para desses burburinhos, sabe? Dessas picuinhas. Para de buscar os seus próprios interesses. Busca o interesse do Senhor. Que o interesse dele, se você não sabe, nem é dele, é o seu próprio interesse. Porque ele largou as hóstias celestial, se colocou de uma forma humana para abençoar a minha, a tua vida, não com azeite, mas com sangue, para que eu e você alcançasse a salvação na vida eterna. É momento de acordar e não vir para a igreja roboticamente, mas vir intencionalmente naquilo em que você quer. Quem está precisando de emprego aqui, levanta a mão. Pode levantar sem vergonha, que está atrás de emprego. Pode levantar alto, desemprego não é vergonha não, vergonha está na cela. Quem está precisando de uma ajuda na saúde aqui, levanta a mão. Você está precisando na área da saúde, levanta a mão quem está precisando de algo. Todo mundo está bem aqui, é glória a Deus. Mentira cabeluda. Só aqui na bancada, né? Não, só tem doente aqui, né? Quem tem parente aqui que está internado ou está cometido de alguma enfermidade, levanta a mão aí. Deus vai dar o recurso. Quem tem família, logrado na bebedeira, na homossexualidade, no lesbianismo, no mundo da contravenção, no mundo da roubalheira, levanta a mão. Vamos ficar de pé e fazer uma grande oração. Vamos ficar de pé? Não aplaude agora não, vamos fazer essa oração. Vamos fazer.